Olá, pessoal! Hoje a nossa videoaula será sobre potenciação com bases decimais, multiplicação e divisão por potências de 10. Eu vou estar explicando esse assunto através dos exercícios no qual eu vou estar corrigindo, tá? Mostrando passo a passo para que vocês possam entender bem e fixar esse conteúdo, porque é um conteúdo que vem na nossa próxima avaliação, certo? Então, vamos lá. Potenciação com bases decimais. Lá na página 38 do módulo, gente, na primeira questão diz o seguinte: determine a quantidade de casas decimais das seguintes potências. Então, na primeira questão, ele não quer que você calcule a potência, ele quer que você diga somente quantas casas decimais tem cada letra, tá? Vamos começar ali na letra A. Primeira coisa que você vai fazer, localizar a tua vírgula. Da vírgula para a direita, quantas casas decimais tem? 2, ó. 1, 2. Tenho 2 casas decimais. O número de casas decimais do teu número, você deve multiplicar pelo expoente. Nesse caso, é o número 4. Então, nós vamos pegar 2 e multiplicar por 4, que vai dar 8 casas decimais. Na letra B, nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos contar quantas casas decimais tem o nosso número. Nesse caso aqui, ele tem 2 casas também, ó. Cada número é uma casa, viu, gente? Para quem ainda tem dúvida, como saber essa questão de número de casas decimais, é da vírgula para a direita. Cada número representa uma casa decimal. Então, eu tenho 2 casas decimais. 2 vezes 1, 2. Então, nós temos 2 casas decimais. Na letra C, eu já vou ter 3 casas decimais, ó. 1, 2, 3. O número de casas decimais multiplicado pelo expoente, que é o número 2. 3 vezes 2, 6. Então, temos 6 casas decimais na letra C. E aqui na letra D, eu tenho somente uma casa decimal. 1 vezes 8, 8. 8 casas decimais. Pronto. Concluímos a primeira questão. Agora, lá na segunda questão, pede para resolver as operações a seguir. Então, agora sim, nós vamos calcular essas potências, tá? Vamos lá. Na letra A, eu tenho 1,3 elevado ao quadrado, ou seja, ao expoente 2. Gente, o procedimento inicial, a base, é a mesma que nós já tínhamos estudado. A diferença é que agora nós temos número com vírgula. Se eu tenho um expoente 2, quer dizer que a minha base ela deve ser multiplicada por ela mesma 2 vezes, certo? O número de expoentes significa para você quantas vezes você deve multiplicar a tua base. Ó, na letra A, 1 vezes 3 vezes 1 vezes 3, que vai ser igual a 1,69. Lá na letra B, nós temos aqueles casos, lembra das potências especiais que nós tínhamos? Como assim, Pro? Quando nós temos o expoente 1. Quando nós temos o expoente 1, a tua resposta vai ser a própria base, certo? E na letra C, nós temos o expoente 0. Gente, todas as vezes que você tiver um expoente 0, independente da tua base, a tua resposta será 1, ok? Deu para lembrar desses 2 detalhezinhos aí? Agora, vamos lá na letra D. Lá na letra D, nós temos 0,2 elevado à quarta potência, ou seja, eu devo multiplicar a minha base 4 vezes, ó, porque o expoente 4 me diz que eu devo multiplicar a minha base, ó, 4 vezes. Resolvo a minha multiplicação e chego na minha resposta, 0,0016. Ok? Lá na questão 3. Sabendo que 21 elevado à quarta potência é igual a 194.481, determine o valor de 2,1 elevado à quarta potência e 0,21 elevado à quarta potência. Gente, se nós já temos a resposta aqui, ó, ele já nos deu a resposta dessa potência, agora ele quer com o número decimal. Então, vou começar ali com 2,1 elevado à quarta potência. Primeira coisa que eu devo fazer é saber que esse meu número aqui, esse meu número decimal, eu quero saber agora quantas casas decimais eu tenho que ter. Ó, quantas casas decimais eu tenho que andar ali minha vírgula.
Eu tenho 1. 1 vezes 4, 4. Então, essa aqui, ó, esse meu primeiro número vai ter 4 casas decimais. Então, eu vou pegar aqui, ó, vou voltar. 1, 2, 3, 4. Por esse motivo que a minha vírgula ficou aqui. Eu voltei 4 casas decimais. E 0,21 elevado à quarta potência, faço a mesma coisa. Só que agora eu vou ter 8 casas decimais. Porque, ó, tenho 2 casas aqui. 2 vezes 4, 8. Então, eu vou precisar acrescentar 2 zeros para completar as 8 casas decimais. E eu conto a minha resposta de trás para frente, viu? Vamos lá. Multiplicação e divisão por potências de 10. Nós vamos começar a primeira questão lá na página 39, que diz o seguinte. Quando multiplicamos um número natural por uma potência de 10, qual é a relação entre esse número e o resultado da operação? E depois ele quer que justifique com um exemplo. Então, gente, aqui você ia explicar como que acontece. Então, você vai dizer que na multiplicação de um número natural por uma potência de 10, que pode ser 10, 100 ou 1000, tanto faz, o produto pode ser obtido acrescentando zero à direita do número natural, de acordo com a quantidade de zeros da potência de 10. Aí eu coloquei exemplo ali, 2 vezes 10, que é igual a 20, ou 345 vezes 1000, que vai dar 345.000. Até aí tudo bem? Vamos lá. Na segunda questão, ele pede, observe os seguintes preços e responda. Gente, nós temos ali o prego, que custa 1 centavo, e o pirulito, que custa 83 centavos. Lá na letra A, ele quer saber quanto que custa 10 pregos. Lembra daquelas dicas que eu dei para vocês lá no início? Qual, Pro? Aquela que eu digo que é para você localizar aonde está a tua vírgula. Como eu estou falando de multiplicação, eu vou localizar a minha vírgula e vou movimentá-la para a direita. Lembra que eu falei sobre isso? Então, se eu quero saber quanto custa 10 pregos, eu vou pegar 10 vezes 1 centavo, que é 0,01. Então, eu vou mover apenas uma casa decimal, porque eu tenho um zero no 10. Olha para onde vai. Essa vírgula sai daqui e vem para cá. E como eu não tenho 00, então você já sabe, ó, para onde foi, eu tenho 10 centavos como resposta. E a letra B, que eu quero saber quanto que vai custar 1000 pregos. Então, vou pegar 1000 e vou multiplicar por 0,01, que vamos ter como resposta R$10. A mesma coisa você vai fazer ali com os pirulitos. 10 vezes 83 centavos, que vai ser igual a R$ 8,30. 100 pirulitos, 100 vezes 0,83, que vai dar R$ 83. Ok? E aqui na nossa segunda questão, gente, é bem parecido com o que nós acabamos de fazer lá na página 38. Pergunta-se o seguinte, não, é na página 39 mesmo. Pergunta-se o seguinte, quando o número decimal é multiplicado por uma potência de 10, qual é a relação entre esse número e o resultado dessa operação? Lá naquela questão anterior, era a multiplicação de um número natural. Aqui não, é de um número decimal. Então, nós vamos descrever qual é essa relação. Então, na multiplicação de um número decimal por uma potência de 10, que pode ser 10, 100, 1000 e assim por diante, o produto pode ser obtido deslocando a vírgula do número decimal para a direita, de acordo com a quantidade de zeros da potência de 10. Aí eu coloquei 2 exemplos para justificar, ok? Aqui foi uma sugestão, tá? Tanto nessa questão quanto naquela anterior, contando que a sua resposta esteja dentro desse assunto. E não esqueça de deixar exemplo para justificar. Aí, para finalizar o nosso assunto de multiplicação e divisão, lá na página 40, eu vou trazer para vocês agora somente a questão 4, porque a próxima questão já não vai mais estar ligada ao que nós estamos falando na nossa aula, tá certo? Então, diz assim,
Escreva os números decimais como frações decimais e resolva as seguintes divisões na forma fracionária. Ele já te deu ali, ó, a situação. 917,6 dividido por 10. E aí ele já colocou, já tirou esse número decimal inicial, ó, já transformou para uma fração, para poder sumir aquela vírgula, dividido por 10. E a partir de agora você já sabe fazer. Ah, Pró, mas eu não lembro. Então, vamos lembrar juntos. Primeira coisa que você vai fazer, ó, eu vou manter a minha primeira fração e vou multiplicar pela segunda invertida. O que era numerador passa a ser denominador, o que era denominador passa a ser numerador, certo? E aí você vai resolver normalmente. Vou multiplicar tudo que está em cima, tudo que está embaixo, porque eu não vou simplificar nada agora, vou deixar lá para o final. 9.176 vezes 1 dá 9.176. 10 vezes 10, 100. Agora que eu já tenho uma fração centesimal, eu já sei, você já sabe que você pode transformar essa tua fração em um número decimal. Ó, como fica? 91,76. A mesma coisa você deve fazer na letra B e na letra C, tá? Contando que você chegue nessas respostas. Na letra B, 9,176. Na letra C, 0,9176. Aí, lá na letra D, ele pedia para você observar os cálculos anteriores e responder. Quando dividimos um número decimal por uma potência de 10, qual é a relação entre esse número e o resultado da operação? Então, aqui também você poderia usar a sua estratégia para descrever. Eu vou falar para vocês como uma sugestão, tá? Fica um pouco parecido com o que nós já tínhamos feito. Então, na divisão de um número decimal por uma potência de 10, que pode ser 10, 100 ou 1000, o quociente pode ser obtido deslocando-se a vírgula do número decimal para a esquerda, de acordo com a quantidade de zeros da potência de 10. É o contrário da multiplicação, né, gente? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Corrijam, tá? Direitinho. E até a nossa próxima aula.